Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu vou tirar essa máscara aqui que não dá para falar, aqui não acerto ninguém. E estou bem, graças a Deus. Irmãos, é uma grata satisfação, uma alegria estar aqui mais uma vez. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Glória a Deus. Vamos desfrutar de uma palavra da parte do Senhor nesse livro poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 6 em diante. Antes de Salmo, o primeiro livro. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Jó, capítulo 1, versículo 6. Aleluia. Diz assim: certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observastes meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, teme a Deus e desvia-se do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não tem protegido de todos os lados a ele e a sua casa, e tudo quanto tens, e a obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estenda a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Diga comigo assim mais uma vez: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Glória a Deus. Eu sempre uso essa expressão em oração. Já disse isso aqui algumas vezes, né, que já vim aqui. Mas eu acredito na palavra. A palavra de Deus diz, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32, por minha causa sereis conduzido à presença de reis e governador, para servir de testemunha do meu nome. E quando vos entregar, não vos dê o cuidado nem como e nem o que haveis de falar, porque naquela mesma hora sereis ministrado o que haveis de dizer, visto que não sois vós quem falará, mas o Espírito Santo de meu Pai falará em vós. Então eu me coloco aqui como um vaso. Se eu falar de mim, a palavra chega ao seu ouvido. Se o Espírito Santo falar por mim, ela chega ao seu coração. Amém? No livro de Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conhece. Conhece o meu deitar, o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos, sem que haja uma palavra na minha boca, o Senhor sabe tudo. Então, antes de eu falar contigo, Deus já conhece o seu coração. Deus sabe a necessidade da palavra que você precisa. E a Bíblia diz em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes irá e prosperará naquilo pelo que foi designado. Por quê? Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula, e é apta para discernir o propósito e a intenção do coração. Então nessa noite Deus, Ele preparou uma palavra para falar com você, dentro do propósito dele para o seu coração. Nós vamos falar sobre Jó. Quero focar dentro dessa mensagem. Jó, ele tinha uma estrutura. Todos sabemos que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. E o homem
todo homem, ele está embasado em 4 estruturas. Se você observar aqui na leitura, nós vamos ver que Satanás usou 4, ou seja, Deus usou 4 qualidades de Jó. Ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. 4. O homem tem 4 grandes estruturas na sua vida. Essas estruturas, elas estão baseadas em quê? Primeiro, estrutura física, ou seja, estrutura de saúde, do físico, estrutura financeira, falando de dinheiro, estrutura familiar e estrutura espiritual. O homem que tem essas 4 estruturas bem estabelecido, ele é um homem bem-aventurado. Quando você está bem com a sua família, quando você está bem espiritualmente, quando você está bem financeiramente, né, o que vai te faltar? Então essas estruturas, elas têm que estar, ou seja, também com a sua saúde perfeita. Ô pastor, eu tenho saúde, eu tenho uma família abençoada, eu tenho dinheiro para fazer o que eu quero e ainda sou um servo temente a Deus. Perfeito. Só que Satanás, quando vê uma pessoa desta forma, ele tem ódio, ele quer destruir. A Bíblia diz em João 10:10, o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Quando Satanás viu que Jó tinha essas 4 estruturas, ele então armou-se de todos os lados para destruir e desestabilizar as estruturas de Jó. A primeira coisa que ele fez foi roubar os seus bens. Matou os seus animais, camelos, ladrões roubaram, jogou fogo na sua plantação, destruiu toda a sua provisão financeira. Jó agora não tinha nada, mas ainda faltava uma outra estrutura, que era a estrutura familiar. Satanás foi lá então e fez o quê? Matou todos os filhos de Jó. E ainda por cima instigou a mulher para que ela se levantasse contra ele e dissesse: até quando mantens a sua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Nessas 2 primeiras estruturas, Jó lançou-se sobre a terra e adorou, dizendo: nu eu nasci, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Quando ele disse isso, Satanás então procurou de alguma forma atingi-lo de uma forma diferente. Partiu então de novo até o Senhor. Chegou lá e disse para ele: olha, pele por pele, tudo o homem dará pela sua saúde. Toca nele e verás se não blasfema de ti. Então o Senhor disse: vá lá e toca. Mais uma vez, Satanás tocou em Jó com uma enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés. Era uma enfermidade que ele pegava caco de telhas e raspava as feridas, porque não tinha unhas para poder coçar, era tudo ferido, do alto da cabeça à planta dos pés. Foi nessa hora que Jó disse então para sua mulher: como uma louca tu fala, nós recebemos o bem de Deus com alegria, e o mal não queres tu aceitar. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo na enfermidade, lançado no pó, na cinza, sem nada, perdendo tudo, Jó continua íntegro, continua temendo ao Senhor. Satanás então arma a próxima estratégia. Já tinha destruído a finança, já tinha destruído a família, já tinha destruído a saúde, mas ainda tinha uma coisa que Satanás precisava derrubar. Precisava derrubar de Jó a sua fé. A última missão de Satanás é fazer com que você perca a sua fé, que você pare de acreditar em Deus, que você deixe de confiar no Senhor. Mas o grande problema da fé é que ela não é atacada do outro lado da muralha. A fé, ela não é atacada pelos nossos inimigos em guerra com armas ao punho. Não, a fé, ela foi atacada pelos amigos de Jó, por aqueles que comiam na sua mesa, porque sempre
é aquele que está perto, que come conosco no prato, que desafia a nossa fé. Sempre aqueles que estão perto de nós. Então os amigos de Jó, eles começam a se levantar contra Jó, depois de 7 dias. Disseram para ele: até quando tu vais ficar calado? Confessa logo o teu pecado, fala logo o que tu fez. Jó então põe a mão na boca, porque não há um juiz entre mim e ele que possa fazer saber o que é que eu tenho feito. Jó, quando estava ali na sua angústia, na sua tristeza, ele disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma árvore cortada, se o tronco cair na terra e secar, e não houver mais esperança, mas as raízes, ao cheiro das águas, brotarão e ainda darão fruto, e os seus frutos serão viçosos. Jó então manifesta a sua fé. Satanás fica irritado, irado, e continua instigando Jó, mas Jó mantém a sua integridade, Jó mantém a sua fé. Os amigos de Jó, cada vez que abria a boca, era para se levantar contra ele, era para criticá-lo. Alguns diziam: olha Jó, você já ouviu na história alguém que sofreu tanto sem ter pecado? Você já ouviu na história alguém que Deus castigou e colocou a mão sobre ele assim em vão? Então alguma coisa você fez. Jó calado, não tinha o que responder. Jó um dia disse assim: olha, o homem nasce para o trabalho, como a faísca do fogo nasce para voar. Mas quanto a mim, eu buscarei ao Senhor, e Ele dirigirá a minha fala, Ele vai me mostrar o que falar. Jó estava confiante no Senhor, mesmo quando não havia mais nada no seu corpo. A sua pele estava se apegando aos seus ossos. Ele levanta a sua voz e diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e que eu verei com os meus olhos, eu mesmo verei com os meus olhos. Já não havia mais gosto na sua boca, já não havia mais esperança de saúde, de cura, de nada, mas a fé estava intacta. Queridos, nada, ninguém pode roubar a sua fé em Cristo. Não deixe que a luta, a tribulação, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante, o que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica, ou antes, quem se entregou por nós? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É a tribulação, é a angústia, é a fome, é a perseguição, é a espada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Não importa se você está: pastor, estou passando uma luta, mas como está a sua fé? Eu continuo crendo em Deus. Um dia alguém chegou perto de mim e disse assim: pastor, eu só vejo gente dizendo: eu venci a guerra, eu venci a batalha, eu venci a batalha. E ele disse assim: pastor, quando é que um crente perde a guerra? Eu falei: quando ele deixa de ser crente. Pois enquanto ele estiver na presença do Senhor, ele é mais do que vencedor. Enquanto ele estiver diante de Deus, ele é mais do que vencedor. Então, queridos, Jó, em meio a tantas tribulações, em tantas lutas, ele continuou vencendo. Um certo dia, Jó, no capítulo 29, versos 4, ele diz uma frase. Ele diz assim: como era nos dias da minha mocidade, quando os segredos de Deus estavam na minha tenda. E ele vai falando, dizendo: eu era os olhos do cego, os pés do coxo, era eu que atendia os necessitados, era eu que cuidava da viúva. A causa do que não tinha nada vinha sobre mim, e eu atendia. E ele dizia: olha, os jovens se levantavam, os príncipes se punham de pé quando eu chegava. Os príncipes e os nobres ficavam em silêncio para me ouvir. Jó, nesse capítulo 29, ele diz simplesmente: eu era o homem mais rico do Oriente. No capítulo 30, ele diz assim: mas hoje zombam de mim
aqueles que não eram dignos de assentar na minha mesa. Aqueles que eram desprezados, meneiam a cabeça por mim. Queridos, Jó então coloca no capítulo 29, que o segredo de Deus era a resposta e a vitória que ele precisava e que qualquer um de nós aqui precisamos. Sempre quando eu falo em segredos, eu não posso deixar de mencionar capítulo 2 de Daniel, que diz: há um Deus no céu que revela os segredos. Amós 3,7: certamente o seu Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Eu vejo também em Salmo 25,14, diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e ele revela a sua aliança. E quando eu estava lendo o livro de Jó, eu já li algumas vezes, e eu dizia: Deus, qual era esse segredo? Qual era o segredo de Jó? Que segredo é esse que fazia com que ele se tornasse o homem mais rico do Oriente? E que depois, quando esse segredo se afastou, ele se tornou o homem mais pobre do Oriente. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 11, versos 25: graças te dou, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. E Deus então começa a revelar o segredo de Jó. Qual era o segredo de Jó? Era muito simples. A Bíblia diz que Jó orava e sacrificava ao Senhor todos os dias, pelas madrugadas, pelos seus filhos. O segredo de Jó era a oração. O segredo de Jó era a comunhão, era a intimidade com Deus. E quando veio a primeira luta, a primeira batalha, Jó parou de orar. Jó se colocou na cinza, mas não oferecia mais sacrifício, pois de fato ele nem tinha mais o que oferecer. Jó não clamava mais. A conversa de Jó com Deus agora já não era mais papai, mas era: se coloca entre mim e ti, nós vamos resolver a nossa causa. Não era mais uma intimidade de comunhão, mas Jó se colocou diante de Deus como alguém que queria justificar a sua vida diante dele. Queridos, lá no capítulo 42, quando Deus então retorna a Jó, Deus então fala com ele, mostra para ele que Deus é Deus, que ele é o Senhor. Antes o Senhor diz para Jó, bradou a ele quando Jó estava querendo entender alguma coisa. Deus diz para ele assim: Jó, aonde tu estava quando eu estava formando a terra? Aonde tu estava quando eu edificava as suas torres? Aonde tu estava quando eu dei a sabedoria a cada animal? Quando eu preparava o alimento para o filho da gazela? Aonde tu estava? Jó então coloca a mão na sua boca e fica em silêncio. Quando eu fiz o Leviatã, coloquei ele lá no fundo do mar. Quando ele dá o seu urro ali, faz ferver as águas. As suas escamas são tão ligadas que nenhuma flecha pode atravessar. Onde tu estava? Você acha que você sabe alguma coisa? Você tem algum tipo de conhecimento? Você tem algum argumento para se argumentar comigo? É a mesma coisa do machado questionar com aquele que corta com ele. Não dá para questionar com Deus. Só dá para adorar. Só dá para glorificar. E a frase de William diz: ou questiona ou adora. Só dá para adorar. Jó diz: Senhor, falei daquilo que eu não entendia, coisa que para mim era demasiadamente. Agora tu me ensina, Senhor, e eu aprenderei. Porque eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E então o Senhor começa a mostrar para Jó que ele é Deus. E revela o segredo. Diz: olha, Jó, peraí, vamos voltar para aquele nosso princípio. Qual era o princípio? A oração. Peraí um pouquinho. Deus foi lá e chamou os amigos de Jó: vem cá vocês. Fala aí, Deus, nós estamos certos? Não, vocês estão tudo errado. Vocês não sabem de nada. Vocês não têm ideia de quem é Jó. E tem um detalhe. Vocês vão lá em Jó agora. Vai se humilhar diante dele.
e ele vai orar por vocês. E quando ele orar, a ele eu atenderei. Quando Jó começa a orar pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus muda o cativeiro de Jó. Jó agora tem o dobro de tudo aquilo que ele tinha. A riqueza de Jó agora é dobrada. Os filhos são restaurados, 10 filhos. As meninas filhas de Jó eram as mais bonitas da terra, né? Tinham 3 filhas. Uma chamava Késia, a outra chamava Gemima e a outra chamava Queriapunk. Os nomes não eram assim os mais bonitos da terra, mas as meninas eram as mais bonitas da terra. Tem alguma Késia aí, Késia até que... Mas Queriapunk, meu Jesus. Mas as meninas eram as mais bonitas da terra. Deus restaurou Jó de uma forma sobrenatural, mas precisou ensinar para ele que o segredo estava na oração. E eu vou dizer uma coisa para vocês hoje. Com todo amor e carinho eu falo para a igreja que me ouve aqui e a igreja que me ouve em qualquer canto e a qualquer hora. A oração, ela tem sido tirada do seio da igreja. As pessoas não estão mais orando como Jó. Todos os dias pela madrugada levantava, dobrava o joelho, oferecia sacrifício a Deus. A igreja não está orando mais. Eu vou dar um exemplo a vocês, esse humilde servo que vos fala. Quando eu aceitei Jesus, eu ia para a igreja 6 horas da tarde, 18 horas. Dobrava o joelho, 18 horas. 19h30 levantava. E quando levantava, era para começar o culto. 1h30 de oração de joelho, antes do culto que terminava 10 horas. E ninguém reclamava. Eu ia para a oração na igreja 5 horas da manhã, todos os dias, de 5 às 6 da manhã, com o rosto no pó. Teve um dia que era das 3 às 6 da manhã, de oração, de joelho. A oração, desde o princípio, ela é o segredo da vitória de qualquer povo. A Bíblia diz que Salomão, quando construiu lá o templo, ele colocou um local e disse: aqui é local de oração. A Bíblia diz que a oração, aleluia, move o coração de Deus. O segredo de Jó, queridos, era a oração. Talvez você não consiga vencer uma pequena luta. Às vezes nós tentamos vencer na nossa força. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: a oração ainda funciona. Eu tenho uma filha que ela tem 22 anos. E ela, quando tinha 18 anos, ela foi para uma loja. E essa loja, eu vou dizer o nome aqui, não é propaganda, mas era uma loja chamada Carmen Steffes. Uma loja muito chique, muito boa, que todo mundo queria trabalhar naquela loja. E a minha filha disse assim: pai, eu quero ir trabalhar nessa loja. Eu falei: minha filha, vamos orar. Vamos orar para Deus te dar a vitória. Começamos a orar por ela e falei: vai para a entrevista, o emprego é seu. E ela foi. Quando ela chegou lá na entrevista, tinha 67 pessoas para fazer a entrevista. Era uma entrevista em grupo. De repente começou a sair de 10, de 15, foi saindo, e ela ficou por último. E ela ficou entre as 3 últimas. E ela foi contratada. Dentro dessa loja, a dona da loja, que era do Rio de Janeiro, foi várias vezes na minha casa para a gente poder orar por ela, receber oração. Deus tinha um propósito. Deixei minha filha lá e voltei para casa, e ela foi em casa. Quando ela chegou, ela disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela disse assim: pai, funciona, pai. Funciona, pai. Eu falei: meu Deus, o que funciona? Será que é o carro, alguma coisa está funcionando? Funciona, pai. Aquela alegria funciona. Eu falei: o que funciona? Ela disse assim: a oração funciona, pai. Sabe, queridos, a oração funciona. Sabe, a oração, ela move o coração de Deus.
Talvez você nunca teve uma vitória que você diz: eu venci pela oração. Josafá, 2 Crônicas 20, um grande exército se levanta contra ele, mas ele se coloca em oração, e Deus se levanta e dá a vitória a ele. Zedequias se coloca em oração: ó Deus, tu que estás assentado acima dos querubins e conhece todas as coisas, veja a afronta que esse rei Senaqueribe está fazendo contra nós. Deus disse: calma aí, fique tranquilo. Foi lá, mandou um anjo, só um, matou 180 mil. Falou: pode ir lá, só tem despojo para vocês pegar. Poder da oração. Queridos, não despreze o poder da oração. Comece a orar com um propósito. Comece a ver a oração funcionar. Comece a ver a oração ser respondida. Eu vou dizer para vocês uma vez, na minha casa, estava faltando, não tinha, naquele dia, não tinha o que comer. Minha esposa disse: meu amor, só tem um pedacinho de carne aqui, não tem mais nada. Eu disse: eu vou sair. E quando eu saí, eu andei num canto, cheguei na casa de uma pessoa e falei assim: ore por mim, vamos orar, eu preciso de oração. Comecei a orar, era mais ou menos 11 horas da manhã. Quando deu quase meio-dia, nós paramos de orar. Eu dizia: Deus, eu vou para minha casa. Quando eu chegar lá, Senhor, se a gente tiver de comer só aquela carninha, a gente vai comer. Se não tiver de comer nada, a gente não come, mas eu vou para lá. Eu morava no centro da cidade, tinha um prédiozinho. Quando eu cheguei na minha casa, que eu fui subindo degrau por degrau, eu já senti o cheiro de comida. E quando eu cheguei dentro de casa, a comida estava pronta em cima da mesa. E eu olhei aquela comida, aquele almoço, não falei nada. Tinha uma pessoa sentada lá. E a pessoa disse: pastor, eu vim aqui almoçar com vocês. Aproveitei, passei no mercado e trouxe umas coisinhas. Vai vendo a coisinha. O meio da sala quase cheio de cesta básica, de compra. O mercado era perto da minha casa. Deus fez com que ela desejasse almoçar lá em casa. Passou no mercado e levou tudo que a gente precisava, pelo poder da oração. Um certo dia eu estava precisando de um milagre naquele dia. Hoje não vale quase nada, mas na época que surgiu valia muito. E eu precisava de R$50. Eu orei e disse: Deus, eu preciso de R$50 hoje. Me ajuda, Senhor. E não tinha de onde tirar. Quando eu estava nesse mesmo lugar, alguém bateu palma no portão. Tinha uma escada. E eu falei: sobe, o portão está aberto. E a pessoa disse: não, desce aqui, irmão Licínio. Ela me chamava de irmão Licínio. Desce aqui, irmão Licínio. Eu desci até o portão. Ela enfiou a mão no bolso e tirou R$50 e falou assim: Deus mandou eu te entregar esses R$50. Irmãos, eu estou falando isso aqui com a minha Bíblia nesse altar. Foi desse jeito que aconteceu. E ela disse: eu estava descendo aqui na rua, Deus falou: pega esse dinheiro e leva para o meu servo, porque é dele. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que ouve a oração. A minha oração, a sua oração, a oração de Jó. Queridos, vamos orar, sabe, vamos colocar a nossa vida diante do altar de Deus em oração. Vamos começar a tirar momentos. Pastor, não consigo orar nem 5 minutos. Então ore 3, ore 4, ore 10, ore 20, ore 1 hora. Daqui a pouco você vai dobrar o joelho e a sua alma vai querer tanto estar ali que você não vai querer mais levantar. Senhor, eu não quero mais sair daqui. Pedro estava diante dele, quando viu a glória de Deus, ele disse: Senhor, vamos morar aqui nesse lugar. Façamos aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Eu, Tiago e João, a gente se vira aqui, mas nós não queremos sair da sua presença. Esse é o segredo da oração. Quando você chama Deus para perto, você quer estar ali, você quer só estar ali. Eu já tive tanta experiência com Deus na minha vida, pelo poder da oração. Sabe, queridos, coisas assim inacreditáveis, de ver Deus agir, de ouvir Deus falar.
Eu estava um dia na minha casa, eu vou contar essa experiência. Eu era novo de crente, não trabalhava na obra, trabalhava simplesmente numa cerâmica. E eu ganhava R$ 5 por dia. No dia que eu não ia, eu perdia os 5 que eu ganhava e mais 5. Era assim que funcionava, não sei se ainda é. Mas eu perdia 10. E um dia eu acordo, Deus fala comigo: filho, levanta-te, não coloca nada na sua boca e sai a um lugar que eu te levarei. Acordei e falei para minha esposa: vou sair. Essa não vai trabalhar não? Eu digo: não vou. Deus mandou eu ir no lugar. E ela disse: aonde é? Eu digo: não sei, Deus sabe. Mas você sabe que aqui em casa está faltando arroz, está faltando óleo, está faltando farinha, você não vai trabalhar? Eu digo assim: olha, hoje eu não vou. E eu saí. Senhor, para onde eu vou? Pego o ônibus. Peguei o ônibus. Desci. Sentei na parada e fiquei olhando e via um ônibus, via outro, via um, via outro, via um, via outro, veio um. Deus falou: pega esse ônibus aí. Eu entrei dentro do ônibus e saí andando. Nunca tinha andado naquele ônibus e nem sabia para onde eu estava indo. Bem novo em Porto Velho. De repente Deus falou comigo: puxa a cordinha, tu vai descer na próxima parada. Eu puxei a cordinha. Desci na próxima parada, olhei para um lado, para o outro. Não sabia onde eu estava. Deus disse: pega esse caminho aqui. E eu peguei o caminho e fui andando. Fui andando. De repente, eu olho uma rua e eu me lembrei que passando eu por aquela rua, alguém disse: aqui mora o irmão fulano de tal, Edmilson Rocha. Aqui mora o irmão fulano de tal, né? Edmilson Rocha é o nome dele. Grande amigo. E aí eu falei: Deus, se é para mim ir na casa do irmão Edmilson, o Senhor vai colocar ele na porta da casa dele. Eu não sei onde ele mora. Quando eu fui andando pela rua, pelas beiradas, o irmão Edmilson estava sentado na porta da casa dele com um violão, louvando a Deus. Eu parei, cheguei: irmão, a paz do Senhor. Eu disse: a paz do Senhor. Ele disse: olha, eu vim aqui conversar com o senhor. E ele: vamos conversar. E começamos a conversar e orar. Deus falou com ele tudo o que tinha que falar. Quando foi 11 horas, ele disse assim: irmão, vamos almoçar. Eu digo: vamos. Entrei dentro de casa, almoçamos, entreguei a consagração, almocei. Falei: irmão, vou-me embora. Ele disse: espera só um pouquinho. Foi lá dentro da casa dele, da cozinha, fez uma cesta básica de tudo que não tinha lá em casa e mais um pouco. E falou: olha, Deus mandou te dar isso aqui. Enfiou a mão no bolso e me deu os R$ 10 que eu tinha perdido no dia. Quando eu volto para casa, eu digo para minha esposa, eu disse: olha, eu te falei que Deus estava me mandando no lugar, Deus me levou. Está aqui tudo que a gente precisa, está aqui a minha diária. Beleza, isso não é nada. Quando foi no outro domingo, o irmão Edmilson vai pelo Parque Ecológico, para na frente da minha casa, desce, chega lá comigo e começa a conversar com a minha esposa. E ele disse: eu estava lá em casa, angustiado, desesperado. Peguei o meu violão, sentei na porta da minha casa e comecei a falar com Deus, a orar. E na minha oração eu disse: Deus, se tu me ama e se tu ainda estás comigo, traz um servo seu aqui na minha casa hoje para falar comigo. E esse servo foi eu, o escolhido para estar lá. E Deus então fez um milagre. Sabe, queridos, é tão lindo ver Deus agir, ver Deus operar, ver Deus mover. Então nós precisamos voltar às práticas da oração. Amém? Nós temos que orar. Se eu perguntar aqui, sem ninguém levante a mão, por favor. Mas quem orou hoje 1 hora de joelho? Ninguém vai levantar a mão. Mas não é culpa sua, não é culpa minha. É porque a oração tem sido trocada por ações. Mas, irmãos, ação sem oração é fé, sem obras é morta. Tem que orar, tem que falar com Deus e tem que ver Deus agir pela oração. Amém? Qual é o segredo, irmãos? Oração. Então vamos orar. Amém? Vamos colocar de pé, vamos falar com Deus. Hoje uma pessoa virou para mim e disse assim: mas eu não sei orar. Eu digo: senta, puxa uma cadeira e começa a falar com Deus. Simples assim. Senta, puxa uma cadeira e começa a falar com Deus. Esse é o segredo da oração.
A oração move o coração de Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Sabe, queridos, quando nós vamos orar primeiro, na oração do Pai Nosso nos ensina algo tremendo. Jesus disse: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nessa parte ele nos ensina que antes de começar a falar, nós precisamos declarar para quem estamos orando, com quem estamos falando, ao Deus que nós estamos servindo. Nisso nós começamos a dizer: Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Começamos a declarar a Ele quem nós estamos buscando. E depois de exaltar, chamar a atenção dEle para nós, é aí que colocamos diante dEle o pedido de perdão, que abre todas as portas do céu para derramar sobre nós a vitória. Lembra da oração? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão abre as portas do céu para você falar com Deus. No livro de Isaías 59, dizeis que a mão do Senhor não está encolhida para não salvar, nem os seus ouvidos tampados, mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. As nossas transgressões testificam contra as nossas orações, mas quando pedimos perdão, o céu se abre e você pode falar com Deus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, bendito e eterno, qual grandioso é o teu nome, Senhor. Tu estás assentado no alto e sublime trono, Pai. Teu séquito, a tua glória enche toda a terra, Senhor. Senhor, tu que sonda os corações e conhece o meu coração, conhece o meu deitar, o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos, sabe de todos os meus passos, todas as palavras, Senhor, que tem saído da minha boca, tudo que eu tenho guardado nos meus pensamentos. Então, Senhor, se há alguma falha em mim, eu sei que há, perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa esse humilde servo, Senhor. Perdoa pelas vezes que tenho negligenciado, Deus, a tua palavra. Perdoa pelas vezes, meu Pai, que tenho eu deixado de orar, deixado de falar contigo, Senhor. Perdoa minhas iniquidades. Perdoa a minha pressa ao me levantar de manhã, Senhor, onde às vezes não dá tempo de dobrar o joelho para falar contigo. Perdoa a minha pressa, Deus, na hora de almoçar, Senhor, que muitas vezes eu não consigo agradecer pela comida, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, por muitas vezes que não conseguimos, Senhor, falar contigo ao chegar no trabalho, ao pedir, Senhor, meu Deus, a proteção no nosso trabalho, Deus. E mesmo assim sabemos que os teus anjos trabalham por nós. Perdoa, Senhor Deus, pelas vezes que confiamos na nossa força e na nossa capacidade, Senhor, e não colocamos o Senhor, meu Deus, na batalha, Deus. Perdoa, meu Pai. Lai chomandarablacandarablacalavasúria teremanda gachevia lavacalavalavasteria ei calabasuriantarabacandarabagay. Deus, perdoa. Perdoa pelo meu coração muitas vezes se tornar tão endurecido, meu Pai, que eu não consigo me humilhar diante de Ti e não consigo humilhar diante dos meus irmãos, Senhor. Perdoa as vezes, meu Pai, que deixo de orar para o Senhor aquebrantar o meu coração e não deixar que Ele guarde mágoa, Deus. Perdoa, Senhor. Perdoa as nossas falhas e nos ensina a orar pelos nossos irmãos. Nos ensina a orar pelos nossos amigos como Jó. Nos ensina a orar pelos nossos pastores. Nos ensina a orar pelos nossos vizinhos, pelos membros. Nos ensina a orar, meu Pai, por aqueles que se levantam contra nós. Ensina-nos a orar
pelos nossos governantes, pelas autoridades. Ensina-nos a orar por aquelas pessoas que têm uma vida que não condiz com a nossa vida, pelos homossexuais, pelos ladrões, pelos os homicidas. Ensina-nos a orar para que o Senhor liberte e salve essas vidas, liberte e transforme essas vidas, que eu não venha julgá-los, mas que eu venha resgatá-los na oração, papai. Ensina-me a orar por aquelas pessoas que estão nas pontes, na sarjeta, comendo, meu Deus, o resto que é jogado, meu Pai, no lixo, Senhor. Hoje nós temos motivo para te agradecer, pois estamos vivos, temos vencido, meu Pai. Nos ajude a orar, Deus, pelas pessoas que estão enfermas, com essa maldição aí de Covid-19. Ensina-nos a orar, meu Pai, por essas pessoas, meu Deus, que têm, meu Deus e meu Pai, Senhor, perdido os seus entes queridos, meu Pai, e que junto com eles têm perdido a esperança e até mesmo a fé, Senhor. Ensina-nos a orar, Deus. Ensina-nos a falar contigo, Pai. Diga comigo assim, igreja. Diga comigo assim, igreja. Pai nosso que estás no céu, juntos, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém, Jesus. Irmãos, antes de eu passar de volta para o pastor, quero dizer só uma palavra. Pastor, eu parei de orar, estou afastado, estou parado, mas eu quero me reconciliar com Deus. Tem alguém nessa noite? Eu quero convidar você a levantar a sua mão. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, Deus quer te trazer de volta. Tem alguém? Levante a mão se você quer reconciliar com Deus hoje, ou entregar a sua vida a Jesus. Não tem ninguém? Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida. E ore por nós, para que a gente possa continuar levando a palavra com fé, crendo nesse Deus, e continuar orando em nome de Jesus. Assim como Jó venceu, você também vencerá, e é mais do que vencedor. Obrigado, pastor Sebastião, pastor Wellington, Deus abençoe. E todos os demais pastores, senão eu vou falar o nome aqui, até esqueço de todos. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, que palavra abençoada.